Durante anos te contaram uma versão confortável da história, uma versão limpa, organizada, inofensiva. Mas existe outra, uma história de homens e mulheres que não deveriam existir, que não deveriam vencer, que não se encaixavam em nenhum relato. Heróis que foram necessários e depois foram apagados. Zaragoza não deveria resistir. Empel não deveria ser conquistada. Um espanhol não deveria dominar o Chile nem o Caribe. Outro não deveria enganar o mundo islâmico. E outro não deveria enfrentar o horror na Europa. Mas eles fizeram. E se você não entende por quê, você não entende como a história realmente funciona. Isso não é uma coletânea, isso é o que ficou de fora. Consegue imaginar o silêncio? Se gostou, deixe seu like. Vento frio e uma linha infinita de montanhas, lá onde o mapa se dissolve em neve e areia. O mundo conhecido terminava, e mesmo assim, houve homens que continuaram caminhando. Os nativos a chamavam de Chile, nome que os espanhóis adotaram para designar aquelas terras do fim do mundo, um território selvagem, de vulcões, desertos e vales, que pareciam forjados pela mão de Deus. Em 1535, Diego de Almagro, veterano de 1000 guerras, olhou para o sul e acreditou que lá o seu destino o esperava. Ele levava consigo sangue, pólvora e uma promessa de encontrar outro Peru. Ele cruzou desertos onde os cavalos morriam, atravessou cordilheiras onde o frio matava antes da espada. E quando finalmente viu o vale, entendeu que havia chegado ao inferno mais bonito do mundo. Mas onde Almagro viu desolação, outro homem viu futuro. Pedro de Valdívia, soldado sem fortuna nem nome, desceu pelas mesmas rotas com uma fé que não conhecia rendição. Um a descobriu, o outro afundou, e entre ambos nasceu uma história escrita com fome, fogo e aço. A história de como Castela estendeu sua voz até o fim do mundo e ali encontrou resistência, sacrifício e glória. Me chamo Diego de Almagro para servi-los. Hoje vou contar minha história nas terras do Chile. História... Castela. O fim do servi junto a Francisco Pizarro na conquista do Peru e tomamos Cusco em nome do rei. Mas logo surgiram diferenças quanto aos limites das governadorias. O imperador Carlos V havia assinado em Toledo as capitulações que concediam a Pizarro a Nova Castela e a mim, o adelantado da Nova Toledo, com mandato para descobrir e governar rumo ao sul, mas sem fronteiras definidas com precisão. Para evitar um conflito maior, decidi partir. Em meados de 1535, reuni meu povo em Cusco. Éramos cerca de 500 espanhóis veteranos de campanha, a pé e a cavalo, e milhares de auxiliares andinos encarregados de cargas e serviços. Também vinham clérigos, intérpretes e famílias. Nossa missão era reconhecer terras, abrir rotas e estabelecer a autoridade de Sua Majestade. Onde ainda não chegava, tomamos o caminho do Colassulo e nos adentramos no altiplano do Colau. O terreno era frio e alto, os passos difíceis. Os povos ao longo do caminho nos observaram com desconfiança e mantivemos disciplina na marcha. Meu objetivo era determinar o alcance real de Nova Toledo e encontrar lugares adequados para povoar e sustentar os nossos. Eu sabia que o sul era incerto e não havia um mapa confiável. Também sabia que se eu não avançasse, outros reclamariam essas terras. Seguimos a rota por Paria, Tupiza e Tarija, adentrando-nos em regiões onde nenhum europeu havia passado antes. A altitude castigava sem descanso
muitos dos índios auxiliares morreram e os cavalos exaustos caíam. O milho era escasso e as provisões se resumiam a algumas poucas rações de charque e água gelada. A disciplina é o único que nos mantém de pé. As noites eram tão frias que as armaduras ficavam cobertas de geada e os homens amanheciam com as mãos dormentes. E a cada dia deixávamos algum companheiro para trás, sem tempo para cerimônias. Não podemos! Meus capitães, Rodrigo Orgôñez e Juan de Saavedra, mantiveram a ordem. Orgôñez cuidava do avanço e dos reforços, Saavedra seguia à frente com pequenos grupos de reconhecimento. Foi ele quem encontrou o caminho que nos permitiria descer para terras mais baixas. A viagem durou meses. Quando finalmente deixamos para trás os cumes, o mundo mudou de rosto. O gelo deu lugar a um deserto sem fim. O solo era árido, sem sombra nem água, e os homens caminhavam cobrindo o rosto do sol. No horizonte apareceu uma linha verde entre a areia. Não sabíamos o que havia ali, mas todos entendemos que o fim da travessia estava próximo. Era o vale de Copiapó, a primeira terra habitável que pisamos após meses de gelo e areia. Ali descansamos, finalmente. Os nativos nos receberam com desconfiança, mas sem hostilidade. Eram agricultores e pastores que cultivavam junto ao rio e viviam em pequenas aldeias. Tomei posse do lugar em nome de Sua Majestade, o Imperador. Depois de recuperar as forças, continuamos em direção ao sul. Atravessamos os vales, onde habitavam os diaguitas, pessoas trabalhadoras e disciplinadas, com vestígios da organização do antigo Império Inca. Em alguns lugares encontramos caminhos e tambos do Tahuantinsuyo, sinal de que o domínio dos Incas havia chegado até ali antes de nós. Após semanas de marcha, alcançamos o Vale do Concagua, onde estabeleci o acampamento principal. De lá, enviei pequenos grupos de exploração. O capitão Juan de Saavedra avançou mais ao sul, até o Vale do Mapocho, e voltou com notícias de um território fértil, com rios, madeira abundante e clima ameno. Foi ele quem descobriu Valparaíso. Não havia metais preciosos, apenas terra fértil. A esperança de encontrar um novo Peru se desvaneceu. No final tenho que voltar para Cusco. Parece que há problemas com Pizarro. Nos primeiros meses de 1537, iniciamos o retorno de Empreendimos. Fui o primeiro a ver aquelas terras do Chile e com isso achei que tinha cumprido meu dever. No entanto, a paz não me esperava ao chegar. Encontrei o Peru dividido, os partidários de Pizarro e os meus estavam em guerra aberta. Eu defendia que Cusco pertencia à minha governadoria de Nova Toledo, enquanto os Pizarro o reivindicavam como deles. Este é meu capitão Pizarro, nomeado por Deus e pelo meu rei. Soldados. Em 1537, minhas tropas ocuparam Cusco para assegurar minha autoridade. Embora por pouco tempo, Francisco Pizarro enviou de Lima seu irmão Hernando com reforços. Nós nos enfrentamos na Batalha de Las Salinas em 6 de abril de 1538. Perdi e fui capturado. Fui preso na fortaleza de Sacsayhuamán, acusado de rebelião e de usurpar a autoridade real. Só segui as ordens dadas pelo meu rei. No dia 8 de julho do mesmo ano, recebi os sacramentos e entreguei minha alma a Deus. Tem piedade desta alma pecadora. Em tuas mãos, Senhor, entrego o meu espírito. Fui executado pelo garrote vil.
Dizem que meu filho jurou vingar-me e anos depois cumpriu sua palavra ao matar Francisco Pizarro em Lima. Eu não conquistei o Chile, eu o descobri e, embora a história lembre de outros, minha marca foi a primeira. A Espanha havia chegado até o fim do mundo e ali, no limite do conhecido, deixei minha vida. E meu nome? Pedro de Valdívia é meu nome. Agora vou contar para vocês minha passagem pelas terras do Chile. Não vi derrota no caminho de Almagro. Vi uma promessa. Ele abriu o caminho, eu deveria transformá-lo em raiz. Não tinha fortuna nem títulos. Era um soldado da Extremadura, forjado em campanhas na Itália e chamado a servir onde fosse necessário. Em 1539, recebi de Francisco Pizarro a licença e a comissão para ir ao 1540. Éramos pouco mais de uma dezena de espanhóis, com auxiliares, lanaconas e gado leve. Veio comigo Inês de Soares, cujo ânimo firme foi espada e escudo. Nos dias difíceis, cruzamos o deserto com passo medido, aprendemos com a marcha de Almagro e viajamos com menos peso e mais ordem. Quando entramos no Vale do Mapocho, soube que aquela terra podia sustentar uma cidade. Água, várzeas, montes guardiões, um centro natural para caminhos futuros. Ali ordenei levantar a paliçada, plantar a cruz e fincar os estandartes reais. Em 12 de fevereiro de 1540, fundei Santiago do Novo Extremo, em homenagem ao apóstolo que guia a Espanha. Mas, meu senhor, somos muito poucos. Para manter e fazer crescer esta nobre cidade, basta-nos a perseverança. Uma cidade se ergue com poucas mãos e muita vontade. Dividimos os lotes, abrimos canais de irrigação, colocamos guardas e cavalaria em cada tarefa. Repetia a lição: sem ordem não há permanência, sem permanência não há reino. Eu sabia que o verdadeiro trabalho começava naquele dia. O Chile não entrega seus frutos à pressa, exige trabalho longo, vigilância, paciência e fé. Mas eu tinha vindo para fundar, não para vagar. Por isso estabeleci minha casa junto ao traçado e jurei sustentá-lo. Com tudo o que é de um capitão, a espada, a palavra e o exemplo de vida. Fundar uma cidade é um ato, mantê-la, uma vontade. Apenas tinham se passado meses desde que traçamos Santiago do Novo Extremo. Então correu a notícia de Michimalonco. Ele reuniu um grande contingente de picunches, decidido a apagar nossa presença do vale. Adeus! Era setembro de 1541, quando o horizonte se tornou humano. A defesa? Eu estava em campanha, nas proximidades, deixando na praça uma pequena guarnição e à frente aqueles em quem confiava minha vida. Entre eles, Inês de Soares, cujo ânimo se tornou uma muralha. O ataque foi forte, a paliçada rangeu e muitas casas pegaram fogo, mas ninguém cedeu. Inês organizou os feridos, distribuiu água e pólvora e ordenou executar os caciques prisioneiros para quebrar a determinação dos atacantes. A medida, embora dura, surtiu efeito. O ímpeto inimigo foi quebrado. E a defesa?